Bem, galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Matemática com o Rubão. Eu sou o professor Rubem Carneiro e nessa nossa aula nós falaremos de funções definidas por mais que uma sentença. Bom, existem algumas funções que quando nós vamos calculá-las, dependendo do seu valor, nós precisamos fazer um cálculo diferente. Um exemplo, para ficar bem claro isso que eu acabei de comentar com vocês, é a nossa conta de água. Se você pegar uma conta de água na sua casa, você perceberá que essa conta ela vai discriminar, dependendo da faixa que você gastar, dependendo do seu consumo, um cálculo diferente, um valor diferente do metro cúbico de água. Então, eu coloquei aí na tela uma conta de água aqui da minha região, onde você pode perceber que quando eu consumo até 10 metros cúbicos, eu vou gastar uma tarifa, tá, de R$ 20,91. Agora, se eu tenho um consumo entre 11 e 20 metros cúbicos de água, agora eu vou pagar R$ 4,09 para cada metro cúbico. Se eu gasto de 21 a 50 metros cúbicos de água, eu vou pagar R$ 10,23 para cada metro cúbico. Assim, se nós imaginarmos um pequeno exemplo, onde o meu consumo de água é de 25 metros cúbicos, como é que vai ser feito o cálculo pela companhia distribuidora de água desse meu consumo apenas com água? Vamos esquecer um pouquinho a parte de esgoto que você consegue enxergar aqui na nossa segunda coluna. Então, a companhia de água vai observar o seguinte: 25 metros cúbicos, eu gastei os primeiros 10 metros cúbicos iniciais. Além desses primeiros 10 metros cúbicos, eu gastei mais 10 metros cúbicos entre 11 e 20. E, por fim, eu gastei os últimos 5 metros cúbicos. Então, desse modo, o cálculo que vai ser feito pela companhia de água é: tá? Os primeiros 10 metros cúbicos eu tenho um gasto de R$ 20,91, mas os próximos 10 metros cúbicos eu vou pagar R$ 4,09 para cada um deles, ou seja, 10 vezes R$ 4,09. E os últimos 5 metros cúbicos de água eu vou pagar R$ 10,23 para cada um deles. Então, 5 vezes R$ 10,23. Desse modo, ó, o meu consumo com água seria de R$ 20,91, mais 10 vezes 4,09 vai dar R$ 40,90. E 5 vezes 10,23, 5 vezes 3 é 15, vai 1. 5 vezes 2 é 10, mais 1 é 11, vai 1. 5 vezes 0 é 0, vai 1. E 5 vezes 1 é igual a 5. E aí, somando esses três valores, nós vamos ter aqui 5 com 0 com 1 vai ser igual a 6. 1 mais 9 é 10, mais 9 é 19, deixo 9 e vai 1. 1 mais 1 é 2, com 0 continua sendo 2. E por fim, 5 mais 4 é igual a 9 e 9 mais 2 é igual a 11. Então, meu gasto seria de R$ 112,96 com água. Correto? Isso aí é uma função definida por mais que uma sentença. Ou seja, tá? Dependendo do meu consumo, eu vou verificar aqui, tá? Quanto é que eu vou pagar para aquele metro cúbico de água. Existem vários exercícios onde nós encontramos esse tipo de função. Um deles é esse exercício que eu quero resolver com vocês. É uma questãozinha da Federal de Santa Catarina, que eu fiz uma pequena adaptação para termos apenas o conteúdo dessa nossa aula. O enunciado dessa questão, ele fala o seguinte: numa floresta, foi identificada uma situação de queimada em que o fogo se alastra inicialmente de forma exponencial. Com o combate realizado pelo Corpo de Bombeiros, o fogo foi controlado parcialmente por um período, de maneira a não expandir a área devastada. Porém, em função das condições climáticas, o fogo volta a se alastrar, dessa vez devastando a região de forma linear. Decorridas algumas horas, N horas,
após o início do foco do incêndio, o fogo foi totalmente controlado. O gráfico da figura 2 apresenta a evolução da área devastada em função do tempo. A lei de formação da função representada no gráfico é dada por... Então, repara o que eu comentei com vocês. Ó. Eu tenho aqui uma função com várias sentenças. Então, quando o meu x está entre 0 e 4, eu vou usar essa primeira sentença. Quando o meu x está entre 4 e 5, eu vou usar esta segunda sentença. E quando o meu x está entre 5 e m, eu vou usar esta terceira sentença. E o próprio enunciado, ele apresenta para nós esse gráfico aqui, ó, mostrando qual vai ser a área devastada ao longo do tempo. E para facilitar um pouquinho a nossa vida, ó, já deixei aqui a função com várias sentenças representadas. A pergunta é, determine em quilômetros quadrados a área devastada pela queimada, decorridas exatamente 4,6 horas de seu início. Então, a primeira coisinha importante é você observar que se eu quero calcular 4,6, 4,6 está entre 4 e 5. Então, a minha função seria k. Só que eu não sei o valor desse k. Então, eu vou precisar, por exemplo, usar essa primeira parte para que nós possamos calcular esse valor de k. Como? Olha só. Aqui eu tenho essa expressãozinha aqui, onde eu sei que, tá? Quando o tempo vale 0, então, escrevendo isso, tá? Quando o tempo é igual a 0, a nossa área devastada, ela também vai ser igual a 0, né? Já que é uma bolinha na origem, no ponto 0, 0. Então, interpretando isso como função, eu sei que a função de 0 é igual a 0. Como função é uma substituição, eu vou substituir 0 aqui na minha função. Em qual linha? Exatamente, ó, na primeira linha. Por que na primeira linha? Porque o x igual a 0 está na primeira linha. Se eu fizer essa substituição, nós vamos ter a vezes 2 elevado a 0 mais b igual a 0. Correto? Eu sei que 2 elevado a 0 vale 1. 1 vezes a, ficamos com a mais b igual a 0, que, por enquanto, não sei resolver. Né? É uma equaçãozinha que tem duas variáveis. Agora eu vou procurar outro valor. Um outro valor que eu conheço ó, é esse aqui. Quando x vale 2, a minha função vale 1. Então, eu sei que... Tá, estou escrevendo aqui, ó, né? Quando o tempo é igual a 2 horas, a nossa área devastada é igual a 1, né? 1 quilômetro quadrado. Não vou colocar a unidade agora não, só para deixar um pouco mais curto. Então, eu sei que a função de 2 é igual a 1. Como função é uma substituição, eu vou substituir 2 na minha função. Também na primeira linha, porque o 2 está entre 0 e 4. Então, nós vamos ter que a vezes 2 elevado ao quadrado mais b é igual a 1. 2 ao quadrado vale 4. 4 vezes a, 4a, mais b é igual a 1. E aí nós temos outra equação com duas variáveis. Essas duas equações juntas permitem que nós montemos um sistema de equações. Então, nós vamos ter o sistema a mais b igual a 0 e 4a mais b igual a 1. Então, vamos pegar uma outra folhinha. A mais b igual a 0 e 4a mais b é igual a 1. Desse modo, para resolver esse sistema, eu posso, por exemplo, multiplicar a primeira equação por menos 1. E nós vamos ter, então, que menos a menos b continua sendo 0. A segunda equação vamos deixar quietinha por enquanto, igual a 1. E somando essas duas equações, ó, menos a mais 4a, 3a, menos b mais b vale 0, igual a 1. Daqui eu tiro que o a é igual a 1/3. E aí eu sei que, como a mais b é igual a 0, nós sabemos que 1/3 mais b vale 0. Ou seja, o b é igual a menos 1/3. Tudo bem? Por que eu achei o a e o b? Porque agora, por conta desse nosso terceiro pontinho aqui, ó, eu sei calcular o k. Por quê? Eu sei que quando a minha função vale 4, tá, ou quando o meu tempo, né, vale 4, a área devastada
é o próprio k. Por quê? Porque essa aqui vai ser a minha função constante, igual a k depois. Então, eu sei que o f de, o meu tempo é 4, vai ser um determinado valor k. Como função é uma substituição, eu vou colocar 4 no lugar do x aqui na minha função. Ó. X igual a 4 nessa primeira linha. Então, vai ficar a vezes 2 elevado à quarta mais b. Então, vamos lá. O a, que eu sei que é igual a 1/3, vezes 2 elevado à quarta potência, mais b, que é igual a menos 1/3, é o nosso valor de k. Desse modo, ó, 2 elevado à quarta é igual a 16. Então, eu tenho que 16/3 menos 1/3 é igual a 15/3. E, portanto, o k é igual a 5. Logo, agora eu posso responder meu exercício. A questão deseja saber a função do 4,6. Então, função do 4,6... Eu sei que função é uma substituição, eu vou substituir 4,6 nessa linha, que estava entre 4 e 5. Ou seja, isso aqui vai ser o k, que é o próprio 5 quilômetros quadrados que nós acabamos de calcular. Tudo bem? Ou seja, se eu tenho uma função com mais do que uma sentença, eu faço exatamente do mesmo jeito que as funções normais. Lembrando que função é sempre uma substituição. A diferença é que eu preciso ficar atento em qual das sentenças, em qual das linhas eu vou substituir aquele valor de x. Belezinha? Eu aguardo você na nossa próxima aula.